Olá, pessoal. Eu sou o professor William Gigo e nós estamos aqui na nossa 21ª aula do nosso canal Química com Gigo. E hoje o nosso assunto é pH e pOH, que faz parte dos conceitos de fisicoquímica dentro do capítulo de equilíbrios químicos. Tá bom? Pessoal, não esquece aí de colocar no final o nosso famoso joinha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertando o sininho, para que você seja notificado toda vez que a gente publicar uma aula nova. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver o conceito de pH e pOH. Muito bem. Então, o conceito de pH e pOH, na verdade, ele vem complementar os conceitos de equilíbrios iônicos, né? Então, nós já sabemos a questão de achar a constante de equilíbrio para ácidos e para bases. Agora, nós vamos trabalhar especificamente com a água, certo? Então, nós vamos ver o equilíbrio iônico da água. Bom, a água, como qualquer substância molecular, né, que apresenta os famosos hidrogênios ionizáveis, ela pode sofrer um fenômeno de autoionização. E ela libera aí para nós H+ e OH-. Do mesmo jeito que ele libera os íons, ele volta para a forma molecular. Então, quer dizer que nós temos aí um sistema em equilíbrio. Só que aqui é importante a gente destacar os estados físicos se encontram cada um. Vejam que a água está líquida. No entanto, os íons estão em solução aquosa. Qual o problema disso, William? O problema é que nós sabemos que a constante de equilíbrio só entram aquosos e gasosos. Portanto, a nossa constante de equilíbrio para esse sistema será dada apenas pelo produto do H+ e do OH-. Essa constante é chamada de Kw, que é de water em inglês, né? E ela representa para nós o produto dos íons. Por isso que ele é chamado de produto iônico da água. Tá bom? E veja que nesse caso não entra água porque ela está líquida. Lembrando sempre que a constante de equilíbrio em cima vão os produtos, embaixo vão os reagentes, desde que eles estejam aquosos ou gasosos, tá? Então, nesse caso, a água líquida não entra. Como qualquer constante de equilíbrio, ela depende da temperatura. E, no caso da água, a 25 graus Celsius, ela vale 10⁻14, a saber. Tá bom? Então, muitas questões em vestibular vêm escrito lá para nós que o sistema está a 25 graus Celsius, para reforçar com você que essa constante vale 10⁻14. Só que a água é um solvente. Isso significa que ela pode aparecer para nós em 3 tipos de soluções: neutras, ácidas ou básicas. O que é que vai acontecer numa solução neutra? Nós não teremos excesso nem de H+ e nem de OH-. Então, os dois terão a mesma quantidade. Se você tem duas grandezas que multiplicadas dá 10⁻14, quanto vai valer cada uma delas se elas são iguais? 10⁻7. Então, para uma solução neutra, a concentração de H+ e de OH- serão iguais, e ela vai valer 10⁻7 mol por litro. Lembre-se que nós estamos trabalhando com concentrações molares, quando a gente trabalha com equilíbrios químicos. Beleza? Mas e se a minha solução for ácida? Bom, se a minha solução for ácida, vai prevalecer a concentração de H+. Então, nós teremos uma concentração de H+ maior que 10⁻7. Atenção! Quanto que é maior que 10⁻7? 10⁻6, 10⁻5, 10⁻4. Tá bom? E se do H+ é maior que 10⁻7, automaticamente a do OH- é menor que 10⁻7. Quanto que é menor que 10⁻7? 10⁻8, 10⁻9, 10⁻10. Cuidado que o expoente aqui é negativo, tá? Então significa que automaticamente vai aumentando
o número de casas depois da vírgula. Por isso que o número vai diminuindo, ou se você diminuir esse número, automaticamente o número vai aumentando, tá bom? Mas vejam, se a concentração de H+ valer 10 a menos 4, a do OH- tem que valer 10 a menos 10. Por quê, William? Porque os dois multiplicados têm que dar o 10 a menos 14 que estava lá atrás. Tá bom? Então não esquece disso não. Se a solução for básica, quem vai prevalecer? É o OH-. Então, nesse caso, a concentração de H+ será menor que 10 a menos 7, 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10. E a concentração de OH- será maior que 10 a menos 7, 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4. Tá bom? Tudo bem? Então, aqui nós temos noção, pela concentração de H+, quem é maior, quem é menor, e automaticamente se a minha solução é ácida, básica ou neutra. Tá bom? Tudo bem? Só que potências de 10 torna-se um processo extremamente complicado para a gente poder fazer esse raciocínio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um artifício matemático para a gente eliminar essa parte da potência de 10. Como que nós vamos fazer isso, William? Nós vamos ter que aplicar logaritmo. Então, aqui, nós vamos usar um teorema matemático, chamado potencial de Sorensen, que, por definição, P de um número corresponde ao cologaritmo do número. Beleza? Então, P de um número é definido como cologaritmo de um número. Então, é potencial do número. Tá bom? Mas o que é cologaritmo do número? É o logaritmo do inverso do número. Bom, esse número aqui pode subir, né? E aí nós trocamos o expoente. Então, ele fica a elevado a menos 1. Agora eu vou aplicar aqui uma propriedade do logaritmo. O que eu posso fazer com esse menos? Eu posso jogar na frente. Então, aí vira P de um número, fica sendo o menos o logaritmo do número. Esse é o princípio matemático que nós vamos utilizar para definir, portanto, o que é pH e pOH. Portanto, o que vem a ser pH? É menos o log da concentração de H+. E o que é pOH? É menos o log da concentração de OH-. pH, potencial de Sorensen da concentração de H+. pOH, potencial de Sorensen da concentração de OH-. Certo? Na verdade, a gente lê potencial hidrogeniônico para pH e pOH, potencial hidroxiliônico. Cuidado, porque muitas vezes não vem a simbologia, vem escrito em forma de texto. Então, eu preciso ficar atento para saber exatamente o que o examinador está querendo. Tá bom? Tudo bem? Então, em cima disso, agora, eu vou aplicar para as soluções neutra, ácida e básica. Para uma solução neutra, nós já sabemos que a concentração de H+ e de OH- valem 10 a menos 7. Então, se a concentração de H+ vale 10 a menos 7, eu vou fazer menos log de 10 a menos 7. Aplicando a propriedade do logaritmo, eu posso pegar esse menos 7, jogo na frente, fica menos, o menos vira mais, e log de 10 na base 10 vale 1. Então, automaticamente, o meu pH fica valendo 7. O mesmo raciocínio para o pOH. Olha lá. Vai dar a mesma situação, porque aqui os dois têm o mesmo valor. E aí o menos 7 vai na frente, menos o menos dá mais. Portanto, eu não tenho pH negativo, hein? Log de 10 na base 10 vale 1. Portanto, o meu pOH também vale 7. Lá atrás, nós tínhamos o problema das potências de 10 multiplicadas para que a gente somasse os expoentes. Aqui, nós vamos trabalhar de maneira mais prática, porque basta pegar o pH com o pOH, ele tem que dar 14. Então, se eu souber um, eu automaticamente determino o outro. Beleza?
Então, vamos ver agora por uma solução ácida. Se a minha solução for ácida, a concentração de H+, é maior, que 10 a menos 7. Maior que 10 a menos 7 pode ser menos 6, menos 5, menos 4. Não é? Cada vez que aparecer um número aqui, eu vou com ele na frente. Ó. Menos 6, 6. Menos 5, 5. Então, automaticamente, o meu pH é menor do que 7. Já a concentração de OH-, ela será menor que 10 a menos 7. 10 a menos 8. Então, o meu POH dá 8. 10 a menos 9. Então, o meu POH dá 9. Então, automaticamente, meu POH é maior do que 7. Tudo bem? Então, fique atento que uma vez identificado um, você tem o outro. Então, soluções ácidas que me deu um pH 4, automaticamente o meu POH vale 10. Por quê, William? Porque os dois somados tem que dar 14. Certo? Tudo bem? Vamos ver uma solução básica. Uma solução básica, nós temos concentração de H+, menor que 10 a menos 7. 10 a menos 8. pH 8. 10 a menos 9. pH 9. Então, o meu pH passa a ser maior do que 7. Não é? Já o POH, nós teremos concentrações de OH- maior que 10 a menos 7. 10 a menos 6. Então, meu POH, 6. 10 a menos 5. Meu POH, 5. Então, meu POH passa a ser menor do que 7. Normalmente, o aluno preocupa mais com o pH. Por quê? Porque a maioria dos problemas, ele pede pH. Só que você precisa ficar atento, porque bases não tem pH. Bases tem POH. Ó, William, mas e se ele perguntar o pH? Você faz todo o cálculo do POH e aí lembra que os dois somados têm que dar 14. Então, se você achou que o seu POH vale 5, então o seu pH vai valer 9, porque os dois somados têm que dar 14. Tá bom? Então tome muito cuidado quando as soluções forem básicas. Solução básica não tem pH. Solução básica tem POH. Achado concentração de OH-, achado o POH, aí você lembra que os dois somados têm que dar 14. E automaticamente você acha o valor correspondente ao pH. Tá bom? Então, por isso que eu vou montar aqui uma linha apenas do pH. Então, nós temos o critério de 0 a 14. Se a solução for neutra, nós teremos um pH 7. Se a solução for ácida, teremos um pH menor que 7. E se a solução for básica, ela será maior do que 7. Certo? Então, fique atento a essas características relativas ao pH. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar na aula de hoje para vocês. Aí o conceito de pH e POH que vai ajudar vocês um pouco, né, a resolver os exercícios. E aí o nosso auxílio para os benditos vestibulares da vida, né? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de pedir que você não esqueça de colocar aí para nós o famoso joinha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertando o sininho, para que você seja notificado toda vez que a gente publicar uma aula nova. E não deixe de recomendar a um amigo, a um parente, que às vezes também tem dificuldades em química, e o canal está aí para poder ajudar todo mundo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.